Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Vila Sete, um culto online, mas estamos juntos no Senhor, juntos em Jesus, e agora em especial junto no louvor ao Senhor, com um grupo menor de louvor, mas juntando vocês na sua casa, com a gente aqui, todos nós faremos um grande louvor ao Senhor. Hoje é o último domingo do ano e nós queremos agradecer a Deus por todas as coisas que aconteceram esse ano. Algumas boas, outras não tão boas assim, algumas perdas difíceis, mas nós confiamos no Senhor e sabemos que dele e por ele são todas as coisas. Então, como diz a palavra do Senhor, glória, pois, eternamente a ele no nome de Jesus. Nós abrimos durante esse ano
os nossos olhos para ver tantas coisas ruins, né? Televisão, as notícias. E quantas vezes a gente deixou de abrir os nossos olhos para ver as coisas que Deus fez na nossa vida, né? As bênçãos que Deus fez nesse ano. Eu quero convidar os irmãos, enquanto nós cantamos essa música, a pensar e lembrar e abrir os seus olhos para tudo de bom que o Senhor fez na sua vida nesse ano. Todas as bênçãos que Deus realizou na sua vida, na sua família, na nossa igreja, né? Deus sustentou, guardou. Então traga à sua memória agora todo o agradecimento, né? Todo o coração grato por tudo que Ele fez e tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas, né? E vamos cantar com alegria, lembrando desses momentos e olhando para esses momentos, com os nossos olhos abertos, os olhos do nosso coração abertos para ver. Amém? Graças, Senhor.
nome se humilhar e orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares os pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Usei o novo,
noite, graça e paz. Tudo bem com os irmãos? Nós vamos dar continuidade à série que vimos pregando sobre entropia, que traz a ideia de que tudo no universo tende à desorganização e ao caos, e com a igreja não é diferente. Então, nas 7 cartas enviadas por João às igrejas da Ásia, nós tentamos trabalhar aspectos relacionados a esse mal presente na igreja, que é a tendência da igreja ao esfriamento, ao desânimo, ao abatimento. Hoje nós vamos olhar a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor pelos irmãos, amor fraternal. E essa é uma igreja que não se encontra nenhuma exortação, nenhuma condenação, como também na igreja de Esmirna, as 2 igrejas entre as 7 cartas, que não recebem reprimenda de Jesus em relação a seus pecados. E eu gostaria hoje de olhar com vocês, a partir desta carta, o que mantém uma igreja viva. Então eu gostaria de ler o texto com vocês, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés, reconheçam que eu a amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei a hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, meus queridos, nós vamos orar. Quero desafiar você, lembrar você de orar pela Sílvia, pelos familiares do nosso irmão Luiz Coelho, que nos deixou. Nós ainda estamos bastante abalados e tristes, mas o que consola o nosso coração é saber que ele está na presença de Deus, desfrutando da plenitude da vida. Mas vamos lembrar de orar pela Sílvia e pelos familiares. Tá ok, meus queridos? Vamos orar. Senhor, quero lembrar da minha irmã, a Sílvia, que passa esse momento difícil, que a tua graça esteja sobre ela. Também o filho, os netos do Coelho. Senhor, que eles sejam consolados pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua igreja seja consolada pelo Teu Espírito. Que o Senhor mesmo esteja atuando sobre nós. Nós somos gratos pela vida do nosso irmão e pela esperança que temos no nosso coração, do nosso reencontro. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus, Senhor. Pai, ministra o nosso coração através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, qual é o meu objetivo aqui? É tentar mostrar para vocês, através desta
carta, o que mantém uma igreja viva? Eu quero começar dizendo que o que mantém uma igreja viva é que essa igreja tem que ter uma profunda convicção sobre o amor de Deus. Nós vamos olhar sob essa perspectiva para esta carta e ver que esta é uma igreja viva, e ela é uma igreja viva porque tinha profunda convicção de que era amada por Jesus. Interessante que o versículo 9 diz assim: farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu a amei. Então esse amor que o Senhor fará que os judeus que perseguiam a igreja saibam, é um amor que esta igreja sabia. Ela sabia que era amada por Deus. Ela tinha uma convicção profunda do amor de Deus. E ter uma convicção profunda do amor de Deus é fundamental para ser e se manter uma igreja viva. A expressão que aparece nesse texto chamando Jesus dizendo que ele que tem a chave de Davi, era uma ideia que é encontrada no Antigo Testamento. Ezequias tinha um servo fiel que se chamava Eliaquim, e Eliaquim tinha as chaves da casa do rei e era o único que podia abrir a porta para os que desejavam ver o rei e também que administrava os recursos do rei. E aí, quando esse texto fala para aquela igreja que Jesus tem a chave, que ele abre portas e ninguém pode fechar, ele está falando que Deus, no seu amor, administra os seus recursos para o bem da igreja, porque ele ama a igreja, ele tem a chave, ele que abre as portas, que controla todas as coisas visando o bem da igreja. E é interessante que esta igreja, ela tinha uma profunda convicção do amor de Deus que a sustentava. Essa é uma realidade poderosa. Vejam, versículo 9 diz que ela era atacada por pessoas, judeus mentirosos. Depois também que esses judeus eram marionetes na mão do diabo, então era uma igreja perseguida pelo diabo. Era uma igreja com pouca força, como diz o versículo 8, provavelmente uma igreja pobre, composta da classe mais pobre da sociedade, de escravos, e uma igreja pequena, isso tem muita influência, mas também era uma igreja que sofria de condições sociais terríveis. Aquela região onde a igreja estava e a cidade sofria com muita frequência abalos sísmicos. E no ano 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto que destruiu 10 cidades da região, entre elas se encontrava a Filadélfia. E os abalos eram tão constantes que as pessoas passaram a morar fora da cidade em tendas. Então essa era uma igreja pobre, uma igreja que estava debaixo de aflição, perseguição, ataques do diabo, dificuldades sociais. Mas, no entanto, é uma igreja que é encontrada fiel. O texto diz que o próprio Jesus diz que eles, apesar de serem uma igreja fraca, versículo 8, guardaram a palavra, não negaram o nome de Jesus. E é tão tremendo que, quando o texto fala para demonstrar o amor de Deus em meio a circunstâncias adversas, ele diz que vai fazer com que os seus perseguidores, que eram agentes do diabo, vai fazer com que esses perseguidores saibam que Deus ama aquela igreja. Uma igreja que tem uma convicção desse amor, ela pode passar por diversas dificuldades, ela vai se manter fiel, firme, vigorosa. É interessante que essa igreja, ela não esmorecia, porque ela mantinha uma perseverança, e essa perseverança é movida
pelo amor de Deus. Veja o que diz o versículo de número 10, diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também aguardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Muito provavelmente isso aqui é uma menção à grande tribulação, e Jesus diz que o amor dele é tão poderoso que ele vai guardar. A ideia de guardar aqui não é de livrar da tribulação, mas é de capacitar a enfrentar a tribulação. E aí Jesus pega a pior tribulação que o mundo vai enfrentar, coloca no contexto dessa igreja e diz para esta igreja que por causa do amor de Jesus por ela, ela será capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Então era uma igreja que era perseverante. E a perseverança, você sabe, é uma busca diária, constante, para se manter fiel, cheio do Espírito Santo, em comunhão com a palavra, em comunhão com a igreja, em devoção e amor intensos a Jesus. A perseverança faz isso, é aquela capacidade de continuar buscando, é aquela capacidade de continuar lutando. E o cristão precisa lutar todos os dias, porque ele é bombardeado todos os dias por ataques que têm como objetivo desanimar, abater, colocá-lo para baixo, esfriá-lo, levá-lo ao pecado. É interessante que essa igreja era uma igreja perseverante, e a perseverança ela é produzida no coração do crente por causa da convicção que ele tem do amor de Cristo. Há um texto em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz experiência, experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Vejam que o texto fala sobre perseverança, mas não é a perseverança que produz o amor. É o amor que produz a perseverança. Enquanto nós nos abrimos para Deus, para buscarmos a presença de Deus, enquanto estamos em comunhão com Deus, em oração, lendo a sua palavra, em comunhão com a igreja, buscando a Deus, a Bíblia fala que quando nós estamos abertos, o Espírito vai derramando convicções do amor de Deus no nosso coração. E quando esta convicção é derramada no nosso coração, nós somos motivados a perseverar. A perseverança, ela é resultado da convicção do amor de Deus. E esse amor aqui que Paulo fala em Romanos, não é que Deus derrama capacitação para amar. Ele derrama convicções do seu amor sobre nós. Então vejam, uma igreja que não esmorece, uma igreja que não se abala, mesmo passando por lutas, por dificuldades, por embates, por provações, por tribulações, e ela, apesar de tudo isso, continua firme, ela só consegue fazer isso se ela tiver uma profunda e inabalável convicção do amor de Cristo revelado na cruz por ela. Aquele amor que perdoou os pecados, aquele amor que garantiu todas as promessas de Deus, aquele amor que abriu as portas da eternidade, que nos garantiu uma herança no reino de Deus, que nos garantiu a vida eterna, que nos garantiu a plenitude da vida e que nos garante neste mundo esperança, alegria, paz em meio a tantas dificuldades e provações. A perseverança que faz com que o nosso coração se incline todos os dias para buscar a presença de Deus é resultado da convicção que nós temos de que somos amados por Jesus. É tremendo que não há nenhuma outra força capaz de mover a igreja e impedir que ela esfrie, que se compare à força do amor de Deus revelado na cruz do Calvário, cuja compreensão e convicção é
derramada no nosso coração diariamente, enquanto estamos abertos para ouvir a voz de Deus e receber ações do Espírito de Deus sobre nós. Uma igreja que não sofre processos de entropia, que não sofre processos de morte, é uma igreja que não só tem convicção do amor de Deus e que por causa desta convicção persevera no amor de Deus, mas é uma igreja que crê na plena e absoluta concretização do amor de Deus na eternidade. Eu estou dizendo isso porque o texto faz promessas para essa igreja de experiências que ela já tem aqui. Experiências que não são completas, que são fragmentárias, que são temporárias, mas que ela já tem. Mas por causa do mundo, da maneira como o mundo está organizado, nós não conseguimos ter uma experiência plena do amor de Deus. O mundo vive afastado de Deus, sofre influências do diabo, o mundo tem situações que fogem ao nosso controle, males que o homem produz, as circunstâncias, fatalidades. Então nós não conseguimos experimentar plenamente este amor, mas uma igreja viva, uma igreja que tem um olhar na eternidade e sabe que aquilo que ela experimenta aqui fragmentariamente, ela vai experimentar na eternidade plenamente. E essa certeza enche o coração da igreja de esperança e faz com que ela continue servindo, continue se dedicando a Deus. 4 promessas desse texto diz que nós seremos colunas no santuário de Deus. Uma coluna indica importância, honra, e nós faremos parte do santuário, do governo de Deus, para sempre, nunca seremos removidos da presença de Deus na eternidade. Quando ele afirma que nós levamos o nome como Israel, significa que nós pertencemos a Deus. Quando o texto fala que nós trazemos o nome da cidade em nós, isso significa que a cidade pertence a nós. A cidade aqui é símbolo da plenitude de tudo que Deus prometeu e que nós desfrutaremos plenamente na eternidade. Mas também o texto fala de uma outra promessa, a promessa de que nós conheceremos um novo nome de Jesus. Isso significa que na eternidade nós conheceremos Jesus de uma maneira diferente de como nós conhecemos aqui, e a diferença será que aqui o conhecimento é parcial e lá será pleno. Esse novo nome indica o estado pleno de Jesus ao qual nós teremos acesso e desfrutaremos. Então vejam, essas promessas que nós já experimentamos aqui, elas vão se cumprir plenamente. E isso é a certeza do amor de Deus. Meu irmão, eu vejo no mundo dificuldades, você também vê, certamente nessa semana você enfrentou batalhas, lutas, provações. O mundo é assim. Você está desanimado? Você está abatido? Eu quero dizer para você que nós somos atacados todos os dias, a todo momento. Pessoas que a gente perde, doenças, crises financeiras, problemas com amigos, problemas da família, desemprego. E essa situação atual do mundo, a pandemia, o medo que isso traz, a possibilidade de adoecimento emocional. Então nós vivemos um mundo difícil, mas é impressionante e um mistério esse poderoso amor de Deus, porque mesmo diante deste quadro, como vivia a igreja da Filadélfia, ela continuava sendo uma igreja fiel, firme, inabalável, não esmorecia, não se abatia, mesmo vivendo em pobreza, perseguição, lutas, porque os olhos dela, além de contemplarem aqui e agora o amor de Cristo, ela continuava mantendo a convicção de que este amor seria experimentado plenamente na eternidade, que ela estaria para sempre com Deus, queria participar do governo de Deus no universo,
que ela desfrutaria plenamente de todas as promessas de Deus, que conheceria e teria acesso pleno à pessoa de Cristo. Então, uma igreja viva é uma igreja que, apesar de viver neste mundo, de desfrutar, de amar o mundo e cooperar para que este mundo melhore, ela não perde de vista a promessa da eternidade. Por quê? Porque este ainda não é o nosso lar definitivo. Nós estamos aqui de passagem, porque essa terra será transformada, novo céu e nova terra, e a nossa esperança a esse respeito faz com que a gente continue vibrante. E o que faz com que isso aconteça é a certeza do amor de Deus, o amor que foi revelado na cruz por Jesus. É um amor que já se manifesta aqui e agora, mas que vai se manifestar plenamente na eternidade. E nós temos esperança e continuamos firmes porque acreditamos nesse amor. Eu, quando fui missionário em Pedrinhas, eu trabalhei em Pedrinhas, acho que você já sabe disso, e associado com uma missão chamada MEAP, nós trabalhávamos com embarcação e visitávamos as vilas de pescadores para incentivar os missionários, supervisionar o trabalho. E nós fomos, curiosamente, para uma ilha aqui no Paraná, que fica em frente à cidade de Paranaguá, que é a Ilha das Peças. E nós fomos para lá e pegamos uma tempestade que nos isolou na ilha, ficamos ali 3 dias. No último dia, à tarde, quando tínhamos tido nosso tempo de oração, fomos ver como é que estava a embarcação. E quando nós chegamos na praia, olhamos para o barco, percebemos que o barco estava se deslocando e que a corda tinha quebrado. Ele se soltou então da âncora. Um pescador pegou uma canoa, foi uma coisa louca aquilo, e em pé na canoa saiu remando e conseguiu, naquele mar bravio, chegar no barco, ligar o barco e impedir que o barco se destroçasse lá nas rochas. É interessante, o que mantém aquele barco protegido naquele contexto era a âncora. A âncora o protegia da tempestade, de ser jogado nas rochas, de estar ali e enfrentar todos os reveses daquele mar. É aquela âncora que fazia isso. Meus irmãos, a âncora do cristão é o amor de Cristo. É esta âncora fincada no nosso coração que impede que a gente se abale, que a gente esmoreça, que a gente perca a esperança. Por quê? Porque esta é a âncora do amor de Cristo que é derramado. Esse amor é derramado constantemente em nossos corações enquanto nós andamos com o Senhor. Quero dizer para você que uma igreja que não esmorece é uma igreja que tem profunda convicção do amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Por isso, eu quero dizer para você, se você está desanimado, se você está abatido, certamente é porque você perdeu a perspectiva do amor de Cristo por você. Então, quero que você lembre de alguns textos, por exemplo, Jeremias 31:3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Em Oséias 11:4 ele diz, atraí-os com cordas de amor, com cordas humanas. E o que esse texto nos ensina então é que uma igreja viva é uma igreja que acredita no amor de Deus, que tem profunda convicção do amor de Deus. E aí eu quero lançar um desafio. Se você se encontra abatido, desanimado, meu irmão, volte a ler a palavra de Deus, volte a orar, volte a ter comunhão com as pessoas na comunidade, porque enquanto você faz isso, o amor de Deus é derramado no seu coração, e você então, por causa desse amor, a convicção desse amor, você vai se manter perseverante. A igreja, a comunidade cristã, ela é fundamental para mantermos vivos e vibrantes, porque
a manifestação do amor de Cristo aparece mais evidentemente nos nossos relacionamentos. Nós somos desafiados a amar e sermos amados para nos motivarmos a manter-nos perseverantes. Esta era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha um olhar na eternidade, sabia que ia experimentar a plenitude do amor de Cristo na eternidade. Aqui, nós ainda não experimentamos esse amor plenamente, por causa das dificuldades, das lutas, mas a certeza de que o reino de Deus será instaurado neste mundo, que um dia haverá fim da dor, do sofrimento, da morte, da lágrima, do choro, e o universo será restaurado e será levado à perfeição, e nós viveremos num universo pleno e perfeito, e isso sendo visto como manifestação, prova do amor de Deus. Isso é capaz de motivar o nosso coração ao serviço e à dedicação. Ore a Deus, peça que Ele ilumine os seus olhos, seu coração, para que você seja tomado por profunda convicção de que você é amado por Jesus. Deus provou o seu amor, mandando Cristo morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. Deus não precisa provar mais nada. Agora, em Jesus, nós já temos acesso, mesmo que incompletamente, fragmentariamente, a todas as promessas de Deus. Essas promessas vão se cumprir plenamente na eternidade. E nós temos essa esperança. A igreja de Filadélfia era uma igreja que passava por muitas lutas, mas nunca se deixou abater, esfriar. Por quê? Porque recebeu essa porta aberta. Porta aberta é porta da salvação, é porta da graça, é porta do amor de Deus, é porta destas revelações poderosas. E essa porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Eles foram salvos, alcançados, e essa porta agora dá a oportunidade para eles evangelizarem, para eles amarem e servirem. E eles fizeram isso porque foram impactados com o amor de Deus revelado na cruz. A igreja de Filadélfia nos ensina que se você não quer sofrer esfriamento, busque a presença de Deus e ore para que o Espírito Santo revele os profundos aspectos do amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Porque o impacto desse amor, quando nós temos compreensão de tudo aquilo que nós temos em Jesus, ele é capaz de influenciar poderosamente a nossa vida e nos impulsionar para nos mantermos firmes, vigorosos, vivos como essa igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa pedir ao Senhor nesta noite: Senhor, revela cada vez mais a profundidade do teu amor revelado na cruz, porque quando eu tiver este conhecimento mais pleno, mais profundo, certamente eu não serei abalado. O que impede uma igreja de morrer é a convicção de que ela é amada por Jesus. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus, obrigado porque entendemos que o que faz diferença na nossa vida, que pode nos manter vivos, zelosos, fervorosos, apaixonados, é a convicção de que nós somos amados por Jesus. É a compreensão do amor de Deus revelado na cruz. Não há amor maior, e nós nunca seremos amados nem neste mundo, nem no mundo vindouro, como somos amados por Jesus. É esse amor que faz com que uma igreja sirva, seja fiel, dedicada, que ame aos irmãos, ame a obra de Deus, ame a casa de Deus. É esse amor, o amor revelado de Deus na cruz do Calvário. Senhor, continua derramando sobre nós convicções poderosas a respeito desse amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Querido, que Deus te abençoe. Espero que você tenha tido um Natal abençoado, mas também espero que o ano de 2021 seja marcado por grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça revelada em Jesus e as consolações do Espírito Santo se tornem poderosas realidades para você e que ao longo deste ano você viva sob o profundo impacto da convicção de que você é amado por Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Do teu lado e em ti.